Restaura o meu lar, nossas vidas. Para nós é uma alegria chegar mais uma vez até você nesta série que começamos esta semana e vamos dando continuidade à série A Família Virtuosa. Para nós é uma alegria chegar a você, até sua casa, até sua família, primeiramente buscando viver isso, buscando viver em nossa casa como uma família virtuosa e dando um pouquinho dessa contribuição a você. Eu sempre digo, quando a gente está partilhando com casais, que a gente não está aqui para ensinar nada. A gente está aqui para trocar experiências. E você também pode até dar seu feedback depois, como está sendo essa série para você, como é que está sendo esse momento que estamos vivenciando juntos. Estamos para aprender juntos, crescer na experiência de família, de casal junto. Eu sou o Williams. Sou Carol, somos consagrados a Deus na Comunidade Católica Restauração. E é uma alegria para nós darmos essa continuidade e experimentar um pouco dessa graça de ser família, poder passar um pouquinho para você também, do que Deus realiza em nós e do que vamos aprendendo ao longo desse tempo. Isso. Vamos falar da virtude, não é? Isso. Primeira virtude que vamos tratar com vocês, começamos no dia de Páscoa, e a primeira virtude que vamos tratar com você é a virtude da prudência. Meu esposo é um homem prudente, tá? Vamos Você pedir a graça de Deus sobre nós, sobre você, para que a gente viva bem este dia e guarde bem no coração aquilo que Deus vai nos falar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. É pela graça do Espírito que nós vamos conseguindo viver as virtudes. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que as virtudes é um ato moral direcionado para o bem, as virtudes em geral. E a primeira que nós vamos falar hoje é a virtude da prudência. O Catecismo da Igreja vai falar que a prudência é a primeira de todas as virtudes, é aquela que nos encaminha para as demais virtudes. Então você quer ter uma família feliz, uma família santa, uma família unida, comece pelas virtudes. E a primeira dela é a virtude da prudência. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a prudência é a virtude que nos leva a fazer o bem e a evitar o mal. É interessante a gente perceber, não apenas evitar o mal. Às vezes na nossa caminhada, na nossa vida cristã, na nossa vida nos relacionamentos, a gente tem alguns códigos de conduta, eu não posso tratar mal, eu não posso fazer mal às pessoas. Os mandamentos da lei de Deus nos traz muitas direções para que vivamos como filhos obedientes a Deus. As leis civis nos traz regras de conduta, como não proceder, E a gente tem também no nosso conjunto de normas familiares, cada família tem um jeitinho de lidar com as coisas, Cada família tem uma forma, uma história, uma cultura a partir do pai, a partir da mãe, e tem uma forma de educar, uma forma de direcionar aquela família. E tem algumas coisas, certamente na sua casa tem, algumas coisas que eu aprendi na minha família biológica, na minha casa paterna, e algumas coisas que Carol aprendeu também. Quando a gente se casa, a gente une os valores, aquilo que veio da história dela, aquilo que veio da minha história, e certamente cada família tem os pensamentos, tem alguns códigos de conduta. Isso não se faz, isso não se deve fazer, e assim a gente vai crescendo com essas normas de conduta. Mas uma coisa que é interessante a gente perceber, que a virtude da prudência nos apresenta, é que não apenas devemos evitar algumas coisas, mas fazer outras. E aí ela é bem clara, o catecismo é bem claro, quando ele diz assim: a virtude da prudência é a virtude que nos leva a fazer o bem e a evitar o mal. Evitar o mal, mas não ficar inerte, não fazer nada. Eu não faço mal a ninguém. Tem gente que até diz assim,
eu não vou para a igreja, eu não sou muito de viver essas coisas como muita gente vive, eu não sou muito de ir à missa, eu não sou muito de viver, de ler a palavra de Deus, mas eu também não faço mal a ninguém, né? Às vezes a gente cai nesse erro, né? Vamos chamar de erro, né? Nesse percalço aí. Pelo fato da gente não fazer mal a ninguém, não quer dizer que a gente está vivendo bem a nossa fé como cristãos, né? E aí a virtude da prudência, ela vai nos ensinar a isso. Não basta que nós busquemos uma vida inteira evitando fazer o mal. Evitando ser um mau marido, evitando ser uma má esposa, evitando ser um mau filho, não é? Eu acho que é muito pouco para a gente, como nós vimos essa semana, né? Como cristãos, que celebramos a Páscoa, estamos aí na 8ª da Páscoa ainda. É muito pouco para nós cristãos apenas pensar, evitar o mal já está bom. Eu acho que é muito pouco para uma experiência de fé que transforma a nossa vida. Ser cristão é justamente isso, né? Ser uma pessoa diferente, ser um novo Cristo, ser uma presença de Cristo na humanidade. E ser essa presença de Cristo, ser uma família virtuosa, apenas evitando o mal, eu acho que é muito pouco, não é? É verdade. Precisamos agir no bem, né? Precisamos fazer o bem, porque a prudência nos leva a isso. Como o William já ia explicando, evitamos o mal e praticamos o bem. Eu dizia, meu esposo é um homem prudente, porque ele não somente evita, não somente ele diz assim, eu não vou viver as coisas erradas de um esposo. Não, ele também faz o bem dentro de casa. Ele me trata bem, ele trata bem as filhas, temos um diálogo, temos momentos que a gente vai experimentando o que o outro tem de melhor. Então, praticar o bem é a gente agir no amor, é a gente agir na prudência de que eu sei o que é melhor para o outro, eu sei o que vai ser bom para a minha família, eu sei o que vai ser bom para o meu relacionamento, então eu busco realizar. A prudência me leva a isso, a refletir no que é melhor e agir pelo bem. Agir escolhendo o bem para mim, para a minha casa e vivendo o que Deus nos ensina, né? Vivendo o que a graça de Deus vai alcançando o nosso coração, porque é uma experiência da graça de Deus, mas é algo que eu me decido por fazer. Eu preciso agir, né? Como você falava. Não basta a gente somente entender que precisa evitar o mal, eu preciso agir por isso. E é interessante a gente perceber, existe uma diferença. Você deve certamente já ter ouvido falar que existem as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. As virtudes teologais são virtudes, a gente não vai aprofundar isso agora, mas só para você entender a diferença. As virtudes teologais são virtudes, são graças que Deus dá ao homem, à mulher, ao ser humano, e que nós só podemos tê-las se Deus nos der. A fé, a esperança e a caridade, a gente só pode ter se Deus nos der. As virtudes cardeais, que é a que nós estamos falando, e começamos hoje a falar, elas são virtudes que partem do homem. Com a graça de Deus a gente consegue viver, mas são virtudes que nós precisamos nos decidir por viver. Quem é que vai ser prudente? Quem é que vai realizar a graça da prudência na sua vida? Você. Na escolha, não é? Na escolha, na decisão, no fazer diferente. Podemos contar com a graça de Deus, sim, mas temos que desenvolver, exercitar isso em nós, diferente das virtudes teologais, que são virtudes dadas por Deus, e se Deus não nos der, nós não teremos. Não basta você fazer muita força para ter fé, não. A fé, para chegar ao coração do homem, ela foi revelada por Deus, e é uma adesão que nós temos às verdades reveladas, porque Deus nos dá essa graça. Amar é possível porque Deus age em nosso coração para que nós possamos amar e ter esperança da mesma forma. As virtudes cardeais, das quais estamos tratando aqui, começando pela prudência, é algo que começa por você. É preciso começar por nós, ter uma família que viva a prudência, né? Isso que Carol fala, não, meu esposo é um homem prudente, obrigado pela parte que me toca, né? Ela também é uma mulher prudente, mas isso é força de um exercício. Deus, ele age na graça, mas é algo que nós precisamos
dia após dia decidir. Não é aquele dia, como eu amanheci prudente hoje. Não, você, diante dos fatos, diante das situações, você vai exercitando. É uma escolha, é uma decisão. E como nós falávamos, comecei falando, não apenas de optar por não fazer o mal, mas escolher por fazer o bem. É começar pensando hoje, como é que eu posso ser esse esposo virtuoso? Como é que eu posso começar a ser essa esposa virtuosa? Sabe um caminho, uma forma que precisamos adentrar e precisamos aprofundar? A palavra de Deus. A palavra de Deus é um caminho para que eu e você exercitemos as virtudes, todas elas. Mas a começar pela virtude da prudência, como é que eu devo proceder bem? Você falando, Williams, eu comecei a pensar, certo? Eu já evitava o mal, mas agora eu quero fazer o bem. Como é que eu posso fazer isso? A palavra de Deus é um bom parâmetro para nos indicar como é que nós devemos agir e o que é que nós devemos fazer de bom. Como é que nós devemos construir a nossa família no bem, não só evitando o mal, mas construir o bem. E aí a gente pode partir para algumas questões mais práticas, né? Você pensar assim, mas e aí, como é que eu devo fazer? Eu vivo aqui na minha casa, Williams, tu não sabe não. Ser prudente na minha casa, com a esposa que eu tenho, com os filhos que eu tenho, misericórdia, só Jesus. Não sei como é a tua realidade aí. Claro que nós também temos os nossos desafios. Nosso casamento não estamos lutando para que seja 100%. Graças a Deus vivemos bem, mas vivemos lutando, vivemos nos decidindo para vivermos bem, né? Também deve ser aí com você. Há 16 anos que estamos casados, e há 16 anos, eu costumo falar isso, que estamos subindo degrau a degrau. Cada dia a gente vai subindo um degrau. Se você decidir por isso, com certeza a sua família vai experimentar desta graça também. Mas enfim, vamos lá. Você pode pensar, mas na minha família é muito difícil ser um esposo prudente, fazer o bem, quando todo mundo na minha casa parece que está vivendo outra realidade, parece estar puxando para outro lado, né? Comece por você, primeira coisa, deve começar por nós. A gente sempre fala isso. Não queira cobrar dos outros para que eles sejam. Comece por você. Como é que você, marido, pode começar a ser um homem que vive a prudência, um homem que exercita a prudência na sua vida? Eu posso te dar um exemplo. Tem homens que foram educados ou mal educados, posso até dizer assim, a ser aquele homem que não é fiel à sua esposa. Infelizmente, nosso país, não só nosso país, mas falando do nosso Brasil, existe aquela cultura do adultério. Tem famílias que parece que passa isso como uma herança boa, que não é. Mas tem família que passa isso como uma herança. O bisavô adulterou, o avô, o pai, e aí o filho herda também aquela história de que homem que é homem tem que dar a saidinha, tem que dar uma puladinha fora, né? E aí você pode pensar, eu não adultero, e achar que isso já está bom, né? E eu diria para você, viver a prudência seria você não adulterar, ou seja, evitar o mal, mas por outro lado, você ser um bom esposo. Eu sempre falo quando eu aconselho os homens, e eles estão vivendo uma situação difícil de queda ou de quase queda em adultério, e eu sempre digo para eles o seguinte, meu irmão, não adianta você fugir da situação que leva você a pecar, a trair sua esposa. Você tem que ser um bom marido. Então não adianta que você apenas evite o mal do adultério, mas que você seja em casa um bom esposo. Não adianta que você diga, eu não trato mal a minha esposa, eu trato bem. Mas não adianta já é boa parte, né? Mas não adianta apenas você dizer, eu não trato mal a minha esposa. Mas você também não trata bem. Você, não faz um elogio, ela faz o almoço, faz as refeições, arruma a casa. Se arruma, né? Corta o cabelo, dá aquela mecha, dá um fiozinho de luz ali no cabelo, espera que você note, você não nota. Preste atenção, marido, nesses detalhes, né, da mulher. Não adianta que tu sejas apenas um cara que, mas eu não trato mal a minha esposa, mas tu trata bem?
tu elogia, tu presta atenção naquilo que ela faz. Então é isso. Nas coisas práticas da vida, viver a prudência não é te achar o melhor marido porque tu não adultera, porque tu não trai a tua esposa, porque tu trabalha, tu é um cara honesto, tu chega, o teu salário é para a tua família. Isso é ótimo, já é um bom caminho, mas evitar o mal, mas faz o bem também. Faz o bem. Isso é a virtude da prudência que nos ensina a viver assim. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa, não é? Sim. A mulher sábia é a mulher prudente. É a mulher que busca o zelo por toda a sua casa, né? Pelo seu esposo, pelos seus filhos. E como evitar o mal, eu preciso. Mas o que é que eu vou fazer também por essa prudência, né? Essa prudência me leva a fazer o quê? A agir como? Né? A agir... Qual é o bem que eu tenho realizado dentro da minha casa? As mulheres, a gente gosta muito de falar, de expressar, mas será que a prudência para mim não é silenciar naquele momento que eu sei que vai levar a um grande mal, né? Seja com o esposo, seja com os filhos, seja com as pessoas que você convive, porque talvez o silêncio naquele momento evite um mal que está para explodir dentro de casa. Não é? Quando a gente pensa um pouco, quando a gente reflete, quando a gente silencia, porque dentro de nós muitas vezes é aquele turbilhão, aquela tempestade, quando uma situação nos arremete assim, né, a querer ter raiva, a querer que as coisas sejam diferentes, a organização da casa, enfim, né, você sabe aí do que você passa na sua casa. Então, a prudência me leva a buscar uma tranquilidade, a buscar o momento certo de conversar com meu esposo, né? Você que tem seu esposo que é mais calado, né? O homem, uma palavra basta para o homem, né? É mais ou menos assim, né? Então, conhecendo um ao outro, a gente vai vendo assim, quando eu vejo o Williams preocupado, quando eu vejo o Williams que aconteceu alguma coisa, não está muito bem, eu sei que não adianta para mim, naquele momento, chegar e dizer o que você tem, me fale, você não está bem, tá? Porque é preciso um processo, deixa eu aquietar um pouco mais a situação e eu chegar e fazer o bem, né? Eu evitei ali da gente talvez brigar, discutir de alguma forma, talvez até a situação dele, que ele não está bem, seja comigo, seja relacionada a mim ou a outra situação, mas enfim, como eu evitar aquilo e como eu fazer o bem, né? Então a gente vai conhecendo o outro, vai sabendo o momento certo de falar, o momento certo para conversar sobre tais situações. E aí a gente vai experimentando essa graça da prudência na nossa vida e experimentando a força do amor, porque é uma decisão no amor. A prudência é aquela decisão por amor, por um bem maior. Minha casa, minha família é o meu bem maior. Então eu preciso entender e praticar essa virtude da prudência que vai ponderar as minhas atitudes, vai fazer com que eu evite o mal e vai fazer com que eu me impulsione a realizar o bem para mim, para os que estão ao meu lado. Não é verdade? E entra um terceiro elemento para a gente finalizar, a questão dos filhos, né? Entra os filhos também nessa dinâmica. E algo muito interessante que o Catecismo da Igreja nos ensina é que a prudência, ela não deve ser confundida nem com o medo nem com a timidez, né? Às vezes a gente, por medo de agir, por medo de falar alguma coisa, por medo de ferir, né, por medo de intervir diante de uma situação, por exemplo, com os nossos filhos, a gente não age. E aí dá isso, não, porque eu estou sendo prudente. Não. Temos que ter essa sabedoria de diferenciar que a prudência não é nem medo nem timidez, né? Então, ter essa sabedoria de que com os nossos filhos também tem momentos que a gente tem que impor a nossa autoridade. Eu digo impor a autoridade, não é impor uma ordem simplesmente, impor a autoridade dada por Deus aos pais, né? E intervir em algumas situações, não ter medo, claro. Temos que ter sabedoria de como fazer, né? Mas não confundir dizendo que por prudência eu não falo, eu não chego junto, eu não converso, né? Também no relacionamento marido e mulher, mas temos que ter esse entendimento, essa sabedoria de que não devemos confundir o medo de agir ou a timidez dizendo que estamos sendo prudentes. A prudência nos leva a evitar o mal e a agir de forma boa, né? Vamos enfatizar e guardar bem isso no nosso coração, tá bem? Fica aí então para a gente refletir durante essa semana, esses dias, e cultivar essa virtude.
da prudência. Clame a Deus, clame a graça de Deus e pratique, não é? Perceba quais os pontos, qual a maneira que eu vou trilhar para ser uma mulher prudente, para ser um homem prudente dentro da nossa casa. É isso, a começar por você. Comece por você. Pequenos exercícios, coisas que você vê que não está indo bem, vê que você está sendo omisso. Podemos até usar esse termo, né? Essa omissão. Então perceba os pequenos detalhes. Onde é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer de bom, de melhor na minha casa, na minha família? Vamos exercitar dessa forma. Como eu falava, as virtudes cardeais, elas são exercícios que eu e você precisamos fazer. Se nós não fizermos, ninguém faz por nós. Então, que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos nós.